sobre nós, abençoa a todos que esperem em vós. Manda teus anjos a nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos sobre nós, abençoa a todos que esperem em vós. Manda teus anjos a nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar. Senhor, Deus poderoso, manda teus anjos sobre nós, abençoa todos que esperem em vós. Manda teus anjos a nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu, canto meu louvor. De todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-vos, ó meu Deus, refúgio das minhas opressões. Senhor, Deus Todo-Poderoso, manda teus anjos, diz irmão, obrigado por estar aqui, está assistindo e dando essa live agora. Por todos aqueles que são perseverantes, constantes no seu amor, manda teus anjos a nos ensinar a te louvar e glorificar. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Fujam diante de ti seus inimigos, se me dispersam diante de ti. Todos aqueles que aborrecem tua presença, tua presença reinará sobre todos os principados. Tua presença reinará, governará sobre todos os principados. Vamos para lá, levanta-te, Senhor, nosso Jesus, nosso Salvador. Levanta-te, poderoso Espírito Santo. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Fujam diante de ti seus inimigos, se
diante de ti todos aqueles que aborrecem tua presença. Tua presença reinará sobre todas os principados. Tua presença governará sobre todos os principados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça desse poderoso Deus, que a graça desse nosso Pai, Criador de todas as coisas, que a graça desse único Filho, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que a graça do Divino Espírito Santo, que tudo cria por poder da graça dele, tudo se manifesta, tudo se realiza através do Divino Santo Espírito de Deus. Que verdadeiramente na noite de hoje, que nessa live de hoje, nesse grupo de hoje, né, nós tivemos um pequeno cortinho na internet, mas já estamos aí. Você que estava assistindo, continua assistindo, dá um ok para ver se está tudo certinho aí, né? Eu quero agradecer a Jesus, porque hoje para nós é um dia muito bacana na igreja, né? Assim como no mês passado a gente celebrou alguns personagens assim, muitos vividos aqui no Brasil, São João, Santo Antônio. Recentemente nós meditamos aí São Pedro e São Paulo. E hoje a igreja celebra a vida de um santo muito querido também no nosso Brasil, que recentemente, através da devoção do Padre Marcelo, difundiu mais ainda, né? Que é São Bento, onde na sua oração dele ele vai nos dizer, né? É vão tudo aquilo que você nos oferece, né? Bebe do mesmo teu veneno, que a cruz sagrada seja o meu guia, a minha luz. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é uma noite de clamar libertação. Hoje é uma noite de renunciar a todo tipo de mal. Em primeiro lugar, sempre o mal espiritual. Eu estava vindo para cá, e você vê que já a internet até tentou já dar um cortinho, né, atrapalhar, né, a nossa transmissão hoje. Eu estava vindo para cá, estava rezando na estrada e meditando, né, que hoje as pessoas, elas perderam um pouco a noção de céu e de inferno. Hoje não tem muito aquele raciocínio, é tanta mistureira, é tantas filosofias, é tantas coisas que se misturam, né? Que de certa maneira hoje as pessoas não têm mais noção de céu e de inferno, não tem noção de bem e de mal, né? Como diz lá na carta de São Paulo, não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares, né? Hoje, de certa maneira, o inimigo maligno, triste é aquela pessoa que acha que não existe o demônio. Triste é aquela pessoa que acha que não existe as trevas, a escuridão. Aliás, está tão nítido na vida, nos acontecimentos, nos fatos, nas coisas que acontecem, né? Hoje em dia as pessoas também, né, com essa mentalidade de respeitar isso, respeitar aquilo, mas existem falsas religiões. Existe sim falsas religiões. Nem todo o caminho, eu costumo brincar com uma expressão, que nem toda estrada vai para São Paulo. Existe o norte, o sul, o leste e o oeste. Se o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já numa das graças dos dons do Espírito Santo, se fala do temor a Deus, né? Esses dias, numa meditação aqui, numa intercessão, eu perguntei para os irmãos o que é o temor a Deus. O temor a Deus é o
vou usar essa expressão, o receio de perder a salvação. Não é no sentido só da posição de Deus e minha posição de respeito, não. É ter entendimento. Eu não quero perder a minha salvação. Porque sabe, para nós cristãos, se eu não creio, não entendo, não acredito, não entendo o que é a vida eterna, se eu acho que este mundo, que minha história é só para esse tempo aqui, como diz o apóstolo São Paulo, a minha fé é morta. Se eu não creio na vida eterna, né? Já diz o salmista, né, lá no Salmo, brevidade de vida, que o máximo que a gente vive é 80 anos, 90 anos. E a maioria desses anos é sofrimento e dor. É como interpelar. Será que o universo, esses dias eu estava vendo um personagem da história do Brasil, um personagem decente, um personagem que muitos de nós brasileiros levamos na comédia, zoamos com um cara que tentou ser candidato a presidente, chamado Enéas. Na época foi o jeito dele se apresentar, de se postar, foi meio cômico. Hoje entendendo a inteligência daquele homem, hoje vendo vídeos, palestras dele. Esse dia eu estava vendo uma palestra sobre crer em Deus, que por mais que o homem avança, pesquisando com suas sondas, com seus, como diz que ele joga lá no espaço, lá, satélites, quanto mais longe o homem enxerga, mais pequeno o homem fica. Por mais que ele ache que vai compreender a grandeza do universo, ele vê a pequenez que ele é. Procure na internet esse vídeo sobre crer em Deus, desse personagem. Nós preferimos às vezes X e zombamos com Y. Elegemos um X, que olha todo o histórico que fez de destruição no nosso país, e zombamos de alguém. Então, meu irmão, na live de hoje, eu não vou me focar em te explicar quem é São Bento, ou de orar para propriamente São Bento. Mas São Bento tem uma referência para nós que sabemos que temos que ter, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Sabemos que ter tua vida, você tem que saber que você tem que ter, que existe uma batalha espiritual. Se você não tem travado uma batalha espiritual, cuidado. Se tua vida é uma monotonia, é um ciclo vicioso, cuidado. Você não está vivendo o reino de Deus como se deveria viver. Porque aqueles que vivem o reino de Deus deveria viver, incomoda. Você na sua casa, se você no seu local de trabalho, se você na sua proposta de vida, você tem sido um verdadeiro cristão, você incomoda. A luz incomoda as trevas. Então, meu irmão, minha irmã, repetidas vezes nesse início, a gente tem mesclado assim, né? Você que está assistindo essa transmissão, você assiste um pouco da live, mas os irmãos aqui estão aqui, né? Na sequência do nosso grupo que se reúne toda segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente faz essa transmissão por alguns minutos, a gente encerra a transmissão e continua presencialmente com quem está aqui. Então, até o final desses minutos, eu quero você entender que há o bem, que há o mal, que há a luz, que há as trevas, que há Cristo libertador, o Salvador. Salvou do quê? Libertou do quê? Combateu o quê? Meu reino não é deste mundo. Como meditamos recentemente, não podemos servir a dois senhores. O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, muito mais a vós. Por isso eu volto a dizer, se tua vida parece que está um mar de rosa, tudo bonitinho, se na tua vida não tem calvário, se na tua vida não tem tribulações,
Se na tua vida não tem contradições, então você está dançando conforme a música, né? Você está vivendo neste mundo e o mundo está satisfeito com você. Ou você está vivendo neste mundo e está satisfeito com o mundo. Não, o cristão não pode estar satisfeito com o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas se deixar transformar. Eu a cada momento, eu tenho minha vida pessoal, minha vida profissional, meu trabalho, meus sustentos. Ontem mesmo sentei com a minha esposa e falei, ó, essa aqui são nossas dívidas, assim, as nossas contas fixas, né? A conta fixa é aquela que todo mês você tem que pagar. É uma água, é uma luz, é um alimento, é isso. Aquilo lá não importa, vira ano faz ano, vira mês faz mês, é nossas contas fixas, né? Então a gente conversou, fizemos uma avaliação. Então, meu irmão, eu achei muito sábio o que Deus colocou agora nos meus lábios. Se você não está se incomodando com este mundo, e o mundo não está se incomodando com você, cuidado. Você não tem sido a luz de Cristo. Você não tem sido o sal da terra, né? Então eu tenho minhas situações, minha vida, mas o grande projeto da minha vida não é de repente ver meus filhos formados, casados, isso, aquilo, outro. Não é de repente, lógico, eu tenho sonhos, desejos, vontades, realizações pessoais, mas o mais importante para mim é o chamado de Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei de todas as nações os meus discípulos. Existe aquilo que eu batalho para ter um sustento, como eu disse agora, dos meus compromissos, do meu sustento, mas não exageradamente, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo nos será dado em acréscimo, né? Tem pessoas que deixam coisas de Deus para de repente exageradamente ver o lado monetário da coisa. Não pode. Então, há sempre uma batalha espiritual. As forças negativas, hoje em dia é muita contaminação. Ontem aqui na minha cidade teve um rodeio, o pessoal foi no rodeio, beleza, bacana. Mas de repente ontem eu estava vendo uns videozinhos de um tal DJ que veio aí. Eu confesso que eu não consegui ouvir nem minuto. Só sacanagem, só fazendo o povo gritar palavrão. Eu, cristão, assistindo um cara desse lá e mandando eu falar certas palavras. Está vendo como que é? Está vendo como a gente dança conforme a música? Se eu fosse um cristão, tivesse nesse show, esse DJ, na quarta música eu vi que a coisa não presta, eu vou embora. Não me serve. Porque a Bíblia diz muito claro, aquele que cala consente. Cuidado, gente. Eu estou dando um exemplo prático ontem. Pessoas que ficaram até 5, 6 horas da manhã para ficar ouvindo um lixo. Para que não precisa disso. Olha que eu ouvi meio minuto. Foi suficiente para mim distinguir bem e mal, certo e errado. Agora imagina uma pessoa que ficou ouvindo um trem desse meia hora, uma hora. Não dá, né? Não dá, né? Lembra quando a gente é criança e a gente de repente sabe que está fazendo uma arte, a gente cutuca pro irmão da gente, ó, a mãe está chegando, o pai está chegando. Né? Quando a gente criança está fazendo uma safadezinha, umas coisas erradas, não, coisa exagerada, mas a gente cutuca, pô, a mãe está chegando, o pai está chegando. Agora imagina um cara ouvindo um DJ que estava aí ontem. Alguém me corrija, eu ouvi
Ô Fran, eu vi nem minuto. Nem minuto. Mandando os outros, né? Ele para o som e a pessoa vai na dele. Não dá, né? Será que meu Pai do céu não está ali? Será que minha mãe Nossa Senhora não está ali? Será que o São Bento deve estar com a barba hoje, meu Deus, daquele jeito. A barba de São Bento deve ter tudo carucho assim. Como que eu vou proteger uma pessoa dessa, Maria? Como pode ser abençoado num trem desse? Eu aprendi há muitos anos os incomodados que se mudam, tem? Os incomodados que se mudam. Eu não posso. Por isso que eu sinceridade, eu sou uma pessoa que eu sou contra a área de lazer. Porque eu sou de uma época que a pessoa tinha que alugar um salão com um aniversário, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Alugava lá um salão da banda, da velha guarda, de tal a tal hora. Um salão de tal a tal hora. Começa a festa, acaba a festa. Hoje em dia as pessoas embarcam, vira a noite, ainda continua no outro dia. É bebeção, bebeção, bebeção. Aqui mesmo recentemente aconteceu uma tragédia, não vou citar nome nem nada, cada um conclua como quiser concluir. Mas aconteceu uma tragédia de assassinato porque as pessoas estavam horas e horas lá bebendo. Gente, a gente perde o sentido. A gente perde a noção. Tem pessoas que são mais fracas ou mais fortes, mais equilibradas. Agora tem outras que não. Então as pessoas, meus queridos, elas perderam noção de céu e de inferno, de salvação e condenação. Hoje as pessoas não têm tanto medo. As pessoas são tão materialistas hoje em dia, tão consumistas, a matéria, o mundo é tão forte, que hoje as pessoas, como diz, literalmente vendem a alma para o diabo. Vendem a alma para o diabo. Eu repito, existe falsas crenças sim, existe falsas religiões, existe cultos e cultos que não são de Deus. Há caminhos que parecem ser maravilhosos para o homem, mas o fim dele é a perdição. Gente, eu gosto de música, nossa, eu chego lá em casa, às vezes é difícil pegar um som, não sei por quê. Aí eu vou no YouTube, né, e vejo lá, tem uns cantores, mostra uns cantores de rua da Europa, os caras cantando, mostra umas músicas antigas, né? A gente se empolga. Eu não sou contra a música. Mas a música ela pode ser usada por bem e a música pode ser usada para o mal. Aliás, esse dia eu comentei numa reunião. Sabe das coisas que eu mais estou gostando? Que eu sou de uma época que as rádios só tocavam músicas internacionais. Eu sou de uma época da discoteca, dos anos 70, fim de 70, 80, comecinho de 90. Depois que o sertanejo esparramou mais no nosso país, graças a Deus. Mas sabe o que eu mais gosto de ver hoje no YouTube? É YouTube que fala, né? É que passa a música e passa a letra da música. Aí eu fico vendo se eu gostava de merda, se o que eu gosto é bom, se aquilo que eu dancei e curti era bom ou era ruim. Graças a Deus, quando eu vejo certas letras de música, não ofendi a moral de ninguém, não precisava descer até na boquinha da garrafa, não precisava dessas. Eu, como cristão, não aceito funk. Ponto e acabou. Eu, como cristão, não falo sim para o funk, principalmente o funk brasileiro. O funk norte-americano vai pesquisar, vai analisar. Porque as pessoas acham que nós que rezamos, que lemos a Bíblia, que nós somos tapados, né? Não. Olha o que eu estou acabando de falar, que eu às vezes, quando eu não estou com sono, vou lá para a minha televisão,
e aproveita essa versatilidade de ver coisas antigas, música do Elvis Presley, por exemplo, dos cantores que eu gosto, aí passa a letra, né, tradução. Agora, as músicas de hoje em dia não precisam nem tradução, né? Literalmente é uma coisa. Então, sabe, por que eu entrei nesse ponto? Aí você vai lá, de cara lavada, ajoelhada, Deus, me protege, me liberta, ai Deus, afasta o mal de mim. Se você for pôr, o fogão está aceso, e você for pôr a mão na boca do fogão, o que vai acontecer? Você acabou de usar o fogão, desligou a chama, mas vai lá e encosta a mão na boca do fogão, o que vai acontecer? O ditado popular, quem procura, acha. Seu sim seja sim, seu não seja não. Volto no que eu falei. Se você tem vivido uma vida tranquila que não acomoda ninguém, você não tem vivido a cruz de Cristo. Você não tem sido aquela pessoa que diz sim quando é sim, não quando é não. E repito, olha que coisa gostosa que Deus inspirou hoje. Você é aquele Maria vai com as outras. Você é aquele que dança segundo a música. Eu já fui em festa de casamento. Toca lá todo o DJ, qualquer um. DJ toca todo gênero de música. Música que me cabe, eu levanto, bato o pezinho e danço. Hoje eu não danço muito não, porque eu não aguento. Mas quando eu podia, eu levantava e dançava. Mas música que não me cabe, eu vou comer, vou beber uma água, vou no banheiro, na hora de tocar alguma coisa. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, cuidado, cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Nós estamos vendo ainda nós vivemos o requício do tal do Covid, de um vírus que as pessoas tiveram que usar máscara. Tem gente que está até com máscara aqui ainda, aqui, ó. Um vírus que as pessoas tiveram que se isolar, tiveram que fazer isso, álcool em gel e PPP. Surgiu algo assim que de repente, de uma maneira que nunca existiu no mundo, contaminava as pessoas, que ainda está contaminando. A coisa que eu mais acho absurdo, a pessoa tomou uma dose, 2 doses, 3 doses, daqui a pouquinho tomou 20 doses e ainda está pegando essa porcaria. Agora eu não sei o que do macaco, mas eu vou usar como franchise. Se tem coisa que contamina o corpo, tem coisa que contamina a alma. Mas eu vou te dizer uma coisa, o pior não é o que contamina o corpo. Porque essa matéria, esse corpo, ele é um corpo corruptível, como disse primeiro. Lê 1 Coríntios capítulo 5 inteiro. É um corpo corruptível. Aqueles que vão viver para a glória do céu, para a eternidade, vão ter um corpo incorruptível. Então, como eu disse no Salmo Brevidade de Vida, o máximo que a gente vive é 80 anos. 90, 100, não sei. Mas é verdade, pessoa que vive mais hoje com 80 anos, hein? Como que é a caixinha de remédio? Recentemente eu falei numa live aqui, né? Eu estou impressionado como está abrindo mais farmácia do que mercado. Hoje mesmo eu entrei em Ribeirão, numas ruas lá, que fazia tempo que eu não passava. Posso dizer que cada 500 mil metros eu achava uma farmácia nova. De repente hoje as pessoas vivem à base de remédios. Esse dia eu encontrei um rapaz que tem, como que é, negócio de açúcar? Diabetes. Mas ele tem diabetes desde criança. E tem por volta dos seus 40 e poucos anos. Aí nós conversávamos. A diabetes sempre existiu. Mas a diabetes que existe, eu tenho uma enfermeira aqui na minha frente, né, para me corrigir aqui, minha doutora.
Mas a diabetes que existe nos últimos 20 anos, diabetes que faz a pessoa ficar cega, que amputa, eu não sei, não existe isso não. Existia, doutora? Não existia, né? Quando você atendeu, quantos anos você atendeu na Santa Casa? 22 anos. 22 anos, uma profissional que se aposentou, só de enfermeira 22 anos. Então ela entende bem o que eu estou falando. Ela viu os casos de leucemia que não havia amputação. Batia lá em insulininha, tchau, né? Hoje em dia é triglicérides, ajuda, triglicérides, colesterol alto, colesterol baixo. Meu pai, que mundo é esse? Eu tenho dó de você. Eu tenho dó de você que não acredita na vida eterna. Eu tenho dó de você que não acredita num Deus Criador de todas as coisas, poderoso. Eu já vivo na minha vida, nesses mais de 40 e tantos anos, pedaços do céu, momentos do céu. Eu sou daquela geração que vocês veem na internet, tem a geração que viveu os anos 80, coisa e tal, né? A geração de ouro. Eu sou dessa geração de ouro. Quer ver? Vou provar. Eu sou do John Travolta. Embalo sábado à noite. Hoje eu duvido você me mostrar um casamento que a hora mais animada não seja a hora que começa a tocar as músicas da minha época. Vou te provar. Se você vai no casamento, tem uma hora que eles dão um óculosinho, uns negocinhos que ilumina, né? Tem um músico aqui do meu lado, não é? Pode ver, a hora mais animada da festa é aquela. Me explica. Então, meu irmão, hoje em dia qualquer mal olhada a pessoa morre. Qualquer mal encarada a pessoa morre, já está doente, está com bactéria, está com não sei o que, está infectado. Eu sou de uma época que você tinha liberdade para visitar doente em hospital. E hoje em dia se dá infecção hospitalar. Olha só, a pessoa entra com um problema, sai com outro. Às vezes com o problema que ela entrou não morre, mas com o problema que ela sai, ela morre. Que coisa, né? Que modernidade é essa? Eu não quero, eu prefiro ser um atrasadão mesmo, viu? Eu prefiro ser um atrasadão, porque olha, modernidade. Aqui mesmo na minha cidade, ó, eu estou aqui, ó. Quantas farmácias tem no interlado de 1000 metros? O povo está doente e não percebe. O povo vive doente e não percebe. Não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra as forças espirituais dos males paradas nos ares. Então, meu irmão, pede a proteção divina, que Deus vai na tua casa agora. Vamos orar um pouco. Eu peço a Jesus que afaste de mim, de vocês, tudo. Que você tenha um discernimento, né? Parece que às vezes eu sou meio ranzinza quando eu prego certas coisas. Gente, eu tenho que falar o que é certo. Eu às vezes não tenho que pregar o que você quer ouvir, o que você precisou. Se você foi nesse rodeio e ficou até 6 horas da manhã, o problema é teu, você quis. Mas depois não reclama não. Há muita maneira de se divertir, de fazer as coisas sem de repente ofender aquilo que você ama, aquilo que você respeita. Eu não quero desrespeitar meu pai e minha mãe. Eu não quero desrespeitar meu filho, minha esposa. Muito menos ainda desrespeitar meu Deus, meu Senhor, minha fé. Hoje que eu oro tanto, eu tenho uma cruz aqui que tem aqui nela o medalhão de São Bento. Eu tive a graça de ficar no mosteiro de São Bento uma semana com os monges lá em São Paulo. Então, amado Deus, vai nessa mente, vai nesse olhar, Jesus. Purifica tudo que essa pessoa já viu na vida dela, tudo aquilo que é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Liberta, Jesus. Lava, purifica com teu sangue
Lava e purifica com tua misericórdia. Lava e purifica primeiro esses irmãos que estão sentados aqui comigo, Lucas tocando violão. Vai na minha família, nas nossas famílias, Jesus. Vai no nosso ambiente de trabalho. Jesus, afasta de mim tudo que é errado. Afasta de mim tudo que é mal, tudo que é pecaminoso, Jesus. Me dê a noção de céu, me dê uma noção de inferno, me dê uma noção de bem, me dê uma noção de mal. Não podeis servir as dois senhores. Bendito seja Deus. Renuncia, meu irmão, renuncia a toda falsa religião, a todo ocultismo, a todo feiticismo, a toda magia. Renuncia neste momento. Você é cristão, você é de Jesus, você quer seguir Jesus, você quer seguir a Deus. Eu vou pedir aos irmãos que estão aqui, estenda a mão para o seu lar, para ir na tua casa também você ser tocado, libertado, que todos os grilhões, que todas as correntes, que todas as barreiras, que tudo aquilo que contamina teu lar, tua casa, tua cozinha, teu quarto, teu corredor, o portão, que o sangue de Jesus, que o poderoso sangue de Jesus, que proteja você, meu irmão e minha irmã. Que o nosso Deus abençoado, que o nosso Deus santo se realize na sua vida hoje. Como diz São Bento, né? A cruz sagrada seja a minha luz. Diga com isso, a cruz sagrada seja a luz. Bem forte, a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. É vão tudo aquilo que me oferece, né? São Bento se refere ao diabo, ao demônio. Você continua com as mãos estendidas, né? O São Bento, nessa oração, ele se refere, ele diz ao diabo: é vão tudo que você me oferece. Bebe tudo. Peguei as mãos, vamos rezando, quem sabe volta, para a gente poder fazer a finalização dessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor. Deixa eu saudar os irmãozinhos que sempre estão aqui conosco, né? Que legal, né? Em primeiro momento, os irmãos que são de fora, né? Os irmãos que são de outras cidades, né? Sempre o Fidenilson, a Carmeninha lá de Araraquara, o pessoal lá de Barrinha, a Milena hoje assistindo aqui conosco. Opa, esqueceram meu óculos de Deus, né? Bendito seja Deus, né? A cruz sagrada seja minha luz. É vão aquilo que você me oferece, né? Não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. Não acho que tudo é normal, não, meu irmão. Não acho que tudo é normal. Olha que coisa que eu coloquei bem legal. Não dance conforme a música. Cuidado com isso. Bendito seja Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.